Abra a sua Bíblia. Ele foi só parar de falar para você que ligar no negócio, entendeu? Daqui a pouco, imagina as pessoas ouvindo a pregação e no fundo musical tem quem? Os Beatles tocando. Esse pastor é moderno, né? Ele bota de fundo os Beatles tocando. Meu Deus, não, irmão, fica tranquilo que isso é o bar do outro lado da rua. Oh, meu Jesus. Mas vamos lá. 2 Samuel, capítulo, tem que explicar, né? Tem que explicar porque senão as pessoas podem não entender. 2 Samuel, capítulo 6, verso 1. Quem achou, diga amém. Amém. 2 Samuel, capítulo 6, verso 1. Principalmente a Lueli tem que estar posicionada, encontrar aí. E diz assim esta palavra: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantando-se Davi, partiu com todo o povo que tinha consigo de Balá Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros, com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e segurou, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a ruptura de Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi entrar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom o Gitita. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom o Gitita 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Pois Davi a trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, para a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a eles bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfodo de linho. Assim, subindo, levavam Davi a todo Israel a arca do Senhor, com júbilo ao som de trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo que o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. Introduzindo a arca do Senhor, e a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas ao Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou a todo o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde homens até mulheres, cada um com um bolo de pão, um bom pedaço de carne, um frasco de vinho, como foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos seus servos como sem vergonha se descobre qualquer um dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que ao teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado, e ainda mais do que isso, me envelhecerei e me humilharei aos olhos das servas de quem falaste, e delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Você pode aplaudir ao Senhor? Pois bem, esse texto nós já estamos falando há um bom tempo. A maioria aqui já está bem
ambientado com a linha de raciocínio do texto ou da história. Aqui nós vemos Davi tentando buscar a alegria para o seu povo. Aqui Davi está tentando retornar com a presença de Deus, que é representado pela arca, para a sua cidade original, porque a arca, todos já sabem que ela tinha sido o quê? Roubada, né? Ela foi roubada e ficou esquecida por mais de 20 anos. Ou seja, há um bom tempo a presença de Deus não permeava na cidade aonde o povo de Deus estava. Ou seja, ela não estava fazendo parte dos hábitos comuns do povo. Ou seja, o povo temia, poderia até glorificar a Deus, poderia honrar a Deus nos seus hábitos naturais, mas a arca era a maior referência, né? Era a maior referência de Deus naquela época para aqueles que serviam ao Senhor. Diga-se de passagem que esse momento foi um momento de guerra, foi um momento de crise. Imagine você, países com restrições espirituais, alguém que conhece o poder de Deus, alguém que conhece a ação de Deus, e a presença de Deus ali não pode ser notória por vários motivos. Um, porque o país pode não permitir; outra, porque o país não legaliza ou não permite com que tenha-se cultos, né, de outras, vamos dizer assim, de outras religiões, porque tem país que há uma predominância de uma única religião, e se houver uma outra, há uma grande crise, há mortes e uma série de fatores, com países fechados, né? Países que são altamente fechados em relação a isso. Agora imagina quem mora num país fechado, que conhece ou que veio de um outro país e precisa trabalhar ou fazer algo, e ele vai morar nesse país. A presença de Deus ele vai levar de uma outra forma, porém ele não vai poder levar toda a essência daquilo que ele conhece. Aí é um caso específico. Agora, o povo de Israel, ele não está com a glória, ele não está com a arca, não porque havia uma proibição, mas sim porque havia um relaxamento, havia um esquecimento, havia uma falta de interesse, que é totalmente diferente. Uma coisa é você estar trabalhando em um lugar onde o evangelho ele não pode entrar. Tem empresa que você não pode falar de Deus. Tem empresa que você não pode orar, você não pode cantar, você não pode pregar o evangelho. Você será chamado a atenção. São regras que de alguma forma precisam ser cumpridas, porque ali você não foi para uma igreja, ali você foi para trabalhar. Então, não podemos discutir a questão. Enfim. Então, por muitos ali não podem levar o evangelho, porque há uma imposição daquele lugar. Agora, o povo estava vivendo sem a glória, sem a manifestação da arca, mas não por uma imposição externa, e sim por um tipo de negligência interna. Diga comigo, negligência interna. Aleluia. Negligência interna. O que seria negligência interna? Será que hoje a igreja pode viver uma negligência interna nos dias do século, em pleno século 21? Sim ou não? O que você acha? Você acha que a igreja hoje, ela com tudo que ela tem, é possível existir pessoas negligentes dentro dela? Sim. É o que mais tem. Está dentro da igreja, conhece os caminhos, mas é negligente diante daquilo que sabe. Então nós estamos vendo algo muito parecido com o que ora acabamos de ler. Nós vemos um povo que conhecia, um povo que sabia, mas que era negligente. A negligência gera no povo o quê? Acomodação. Gera no povo esquecimento. Sabe o que faz eu e você sermos verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade? O que será que faz um ser humano como você e eu
Ou como se origina, como se fabrica, vamos usar esse termo, como que se fabrica um verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade? Como que surge esse adorador? Como que esse adorador ele funciona? Aonde é e como é que ele se torna este adorador? Quem sabe você está pensando, bom, é quando eu canto todos os dias, é quando eu vou para o culto todos os dias, é quando eu vou para uma igreja. Pode ser. Só que um verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade, o que faz dele um verdadeiro adorador não é entrar dentro da igreja todos os dias, não é cantar todos os dias, mas é sentir a presença de Deus todos os dias. O povo conhecia a presença de Deus, sim ou não? Sim. O povo de Israel que eu estou falando, tá, gente? Sim. O povo de Israel conhecia a presença de Deus? Sim. Mas sentia a presença? Por que não? Porque a maior representação da presença estava onde naquele momento? Na arca. E se a arca não estivesse, então Deus também não podia ser representado. Mas aí fica a pergunta: então Deus estava limitado a uma arca? Uma boa pergunta, não? Será que Deus então estava limitado à arca? Não, não é que Deus estava limitado a uma arca. Porém, Deus sabia que quando alguém negligencia aquilo que mais representa ele, ele também não tem obrigação nenhuma de se fazer presente. Certo? Deus não se faz presente por causa da arca. Ele se faz presente por causa do povo que adorava a Deus, que era representado pela arca. Agora, se no meio do povo existia alguém que adorava a Deus de verdade, este sentia a presença de Deus. Porém, a arca era para todo Israel, ou seja, guardar, proteger toda Israel. Então, sem a arca, era sem referência. Então, se eu quero ser referência de adorador, eu preciso ter aquilo que me traz referência. E para eu ser um verdadeiro adorador, eu preciso exercitar. Não é estar dentro de uma igreja, não é entrar dentro de uma igreja, não é ficar dentro de uma igreja, é fazer com que a igreja seja você, com que a igreja seja representada por você, por onde você passa. E uma das pessoas que tinha uma igreja como maior representante era o próprio Davi. Davi era a maior referência da própria igreja. Por mais que a arca não estivesse ali, Davi nunca havia esquecido da arca. Tanto que nas primeiras oportunidades que ele teve, o que ele fez? Ele foi buscar a arca. Ele não aguentou ficar longe sem a presença. E então ele convoca este exército para trazer a arca. E aí nós conhecemos a primeira parte dessa história, que Davi vai buscar a arca, e ao buscar a arca, ele vai com toda esperança e toda expectativa. Só que essa expectativa e essa esperança, ela é frustrada. E ela é frustrada por causa de quê? Por que ela é frustrada? Quem lembra? O que acontece? Como é que é? Sem problema, eu prego tudo de novo, gente. Se vocês quiserem, eu estou pregando só uns 4 meses, só a mesma palavra, não tem problema, eu volto lá atrás de novo. Por causa de quê? Qual é a frustração de Davi? Onde aconteceu a frustração? Quando o boi? Quando o boi? Não, eu só ouvi uma pessoa. Quando o quê? O boi tropeçou e a arca caiu. O boi tropeçou e a arca Caiu. Então vamos lá. 1, 2, 3. O boi tropeçou e a arca caiu. Mais uma vez. O boi tropeçou e a arca caiu. Então a frustração acontece quando o boi cai e alguém Morre. tropeça. Quando alguém tropeça e alguém cai, a frustração começa na vida de quem está perto. Está dando para entender? Davi não estava alegre? O povo não estava feliz? Mas bastou o boi tropeçar e a arca pendeu.
Dali para em diante foi uma coisa chamada efeito dominó. Efeito dominó. O que é efeito dominó? Alguém sabe me explicar? Hã? O que é efeito dominó, Luélia? Ô, energiazinha. É que cai, né? Hã? Vai caindo Um atrás do outro. um atrás do outro. Vai cair. Agora eu gostei. Vai caindo um atrás do outro. Isso é efeito dominó. Você vai ver que estava tudo indo aparentemente bem. Mas bastou um erro. O boi tropeça. O carro pende. E a arca pende. Entenda que o que pendeu não foi a arca. Foi o... Isso é importante dizer. O que é que pendeu foi não foi a arca. Foi o boi que tropeçou, foi o boi que pendeu e por conta disso a arca caiu. Aliás, ela não chegou nem a cair, né? Apenas pendeu. Ela não chegou a tombar definitivamente. Pelo menos o texto não deixa isso claro. Eu acredito que não, porque com 30 mil pessoas ali, eu acho meio difícil aquilo acontecer, né? Mas o primeiro que tocou na arca foi Uzá, e Uzá morreu. Então nós estamos vendo aqui, primeiro, Davi muito alegre, mas desapercebido. Diga comigo, muita alegria e falta de atenção. Começa o efeito dominó. Então o efeito dominó começa quando eu estou muito feliz e desapercebido. Não tem coisa pior, pelo incrível que pareça, em você estar muito feliz. Quando você está muito feliz, cuidado. Estar muito feliz pode ser o seu maior desacerto, se você não estiver ligado no que está acontecendo à sua volta. Estou muito feliz ganhando dinheiro. Cuidado. Estou muito feliz porque tudo meu está dando certo. Fica ligado. Por quê? Porque a felicidade faz o que com a gente? Incomoda. Hã? Incomoda. Não, também, mas não era isso que eu queria falar. A felicidade faz a gente também ficar cego. Tanto a tristeza quanto a felicidade, todos os dois sentimentos podem nos cegar. A tristeza cega, mas a felicidade também cega. Quem aqui já não passou por isso? Estava muito feliz, estou muito feliz. Vê um vestido na vitrine, olha que vestido lindo, vou levar, né? E aí está com o filho do lado. Olhou para o vestido, alegria. Se não vigiar, o filho pode atravessar a rua sem que você veja. Marido deu o dinheiro para você comprar aquele vestido, você está tão alegre, né? Eu não sei você, né? Às vezes a gente está tão feliz em comprar algo, isso acontece muito, que a gente não olha direito o que a gente comprou. Tamanha a nossa alegria. Você compra com defeito, você compra, está rasgado, você compra, está com algum problema, depois você tem que voltar para trocar. Alguém aqui já passou por isso? Sim. Né? Então não estou falando de uma bobagem não, né? Então tem sentido o que eu estou falando, né? A gente acha que só a tristeza cega a gente. Rapaz, mas que alergia é essa? Só a tristeza cega a gente, não. A alegria também cega a gente. Você recebeu, PC, uma grande proposta. Seus olhos bugalhou. Cuidado. Mas é igual aquele olhinho do gato, né? Cuidado. Porque a proposta pode ser maior do que você pode ter capacidade de observar. E quando a sua capacidade de observar se torna menor do que aquilo que você está enxergando, cuidado, que você pode literalmente ver o boi tropeçar, a arca, o carro pender e a arca cair. E aí, quem está do lado, morre. E exatamente isso o perigo.
Eu estou rindo aqui porque eu vou falar um negócio muito engraçado, para não dizer o contrário. Você acha que o maior problema da humanidade, que o maior problema do ser humano que ele enfrenta, que ele encara, está na tristeza? A gente imagina que sim, né? Você vai perceber que o ser humano mais se arrebenta é quando ele está muito feliz. Ele está muito feliz, ele está onde? Está bebendo no bar. O ser humano está muito feliz, ele está o quê? Supostamente se drogando. Fulano está muito feliz, ele tem... Hã? Não, você não. Estou falando do ser humano. Eu estou falando do que nós estamos ouvindo. Eu estou falando da humanidade. Você vê que essa alegria, ela pode conduzir, sem que ele perceba, o ser humano para a sua própria desgraça. O que a droga faz? O que a bebida faz? Ou o que tudo aquilo que o mundo representa faz? Primeiro, o diabo diz para você que vai te dar uma martelada no dedo para fazer você pecar. Porque martelada no dedo dói, não dói? Se pecado fosse uma martelada no dedo, quem pecaria? Você só peca porque é ruim ou porque é bom? Então, o pecado traz o quê? Satisfação. Alê? Só que quando eu não tenho bom senso de entender que tipo de alegria é essa, adivinha o que acontece comigo? Acontece com quem vive? Nós nos arrebentamos. É por isso que o mundo vive se arrebentando. Se no mundo acontece isto, dentro do mundo espiritual também. Nós temos que perceber que até quando estamos muito felizes dentro da igreja, com as coisas espirituais de Deus, nós não podemos ficar desatentos. Porque o diabo, ele usa da sua alegria para te trazer a maior tristeza. Eu não sei se você já passou por isso, quando você está muito feliz com algo dentro da igreja, o diabo arruma logo uma coisa para te perturbar. E aí por que muitas vezes nós caímos? É porque estamos muito felizes. Sabe aquela pessoa que vai chegando de fininho, vai chegando de mansinho, oferece ajuda, mas você está tão feliz que você não pergunta para Deus se aquela ajuda é fundamental ou é necessária. Você está muito feliz, então você tudo aceita. Tudo você quer. Quando na verdade, até nisso nós temos que vigiar. Até quando alguém se oferece para fazer algo, você tem que saber o que aquele algo vai produzir de verdade. A gente tem que ter a percepção espiritual. Tem um ditado que diz que é melhor só... Eu estou falando aqui diante da palavra, tá, gente? Eu estou falando nada para ninguém não, pelo amor de Deus. É melhor só do que? Por quê? Porque tem coisas que parece que vão ser bênção, mas não é. Essa é a observação que Davi não viu. Se Davi, naquele momento, percebe que Aiô e Uzá eram problemas, ele não tinha deixado essas duas pessoas seguirem junto com a arca. Porque os dois maiores problemas, foi Uzá e Aiô. Tudo bem que o boi tropeça. O erro estava no carro de boi. Porém, a morte foi por causa de Uzá. Porque se o boi tropeça e Davi coloca a mão, ou o sacerdote, o levita coloca a mão, você acha que aconteceria uma morte? Não. Poderia acontecer um acidente, mas não uma morte. Que é normal. Acidentes pode acontecer. Porém, a morte só acontece porque quem toca na arca sem
poder tocar. Não tinha capacidade para tocar. E aí quando toca, Uzá morre. E agora Davi amarga o quê? A derrota. Ele amarga aquele momento angustiante que é saber que a sua alegria agora se transforma em frustração. Por quê? Porque ele estava muito feliz, mas não vigiou. O Senhor nos chama para sermos alegres, mas a Bíblia também diz o quê? Orar e vigiar. Não existe alegria completa, diga comigo, não existe alegria completa se não houver oração e vigilância. Se você está muito feliz, qual é a primeira coisa que você tem que fazer diante dessa circunstância? Vigiar. Você pode até esquecer de orar, mas vigiar jamais. Não é que está certo. Estou dizendo que na prática, que aí eu estou falando na prática, você pode até não orar mas vigiar. A vigilância vai te dar muito mais segurança e vai proteger aquilo que é seu. Aquilo que Deus te deu. Porque quem vigia, no meu ponto de vista, ele está. Quem vigia no Senhor, se eu vigio, aí é um ponto de observação, ok? Você não é obrigado, isso que eu estou falando sou eu que estou dizendo. Você não é obrigado agora a tomar como base total. Então apenas pense no que eu vou falar agora. Se eu vigio muito, isso é sinal que eu estou o quê? Muito ligado com quem? Com Deus. Se eu estou muito ligado com Deus, então eu também automaticamente estou orando. É quase que automático. Como é que alguém vigia muito com Deus sem estar falando com Deus? Alguém consegue? Então a minha linha sou eu dizendo, digo eu e não o Senhor, que se eu vigio muito e vigio com Deus, isso é sinal que eu estou conversando com Deus, perguntando a Deus, eu estou falando de Deus, estou analisando com Deus. Então eu estou também em um momento de oração. Porque orar nem sempre é de joelho e nem sempre é em pé, nem sempre com olhos fechados. A oração pode ser feita de várias formas. Só não pode ser oração de preguiçoso. Aí é outra coisa, né? Tem gente que vai pegar o que eu disse aqui e aí vai querer orar dormindo. Aí fica difícil. Mas a oração ela pode ser feita de várias formas, porque a oração ela nada mais é do que o diálogo perfeito com o Pai. A oração é a linguagem direta com Deus. É a linguagem que Deus entende com muito mais força. A oração é a língua que eu e você conversamos direto com Deus. É onde abrimos o espaço, o caminho para conversarmos com Deus. Então quando eu vigio muito, automaticamente eu estou falando com Deus. Eu estou perguntando para Deus, não sei. É quase que automático. Agora, tem gente que está orando muito. Isso significa que ele está vigiando? Viu como é que mudou de figura? Tem gente que vive em oração, mas perde por falta de quê? Vigilância. E aí? A gente cresceu a vida inteira falando que temos que orar e orar. E esquecemos de ensinar ou de mostrar que a oração só tem verdadeiro valor se houver o quê? Porque se não houver vigilância, pode ser perigoso. Quem está entendendo isso? Porque muita gente ora, mas na hora perde a hora. Ele ora, mas na hora que tem que ser, ele não é. Tem gente que clama, mas quando precisa, reclama. Tem gente que pede a Deus, ora, clama, busca, mas quando está fraco, ele murmura. E aí eu faço uma pergunta. Oração
sem vigilância funciona? Agora, a vigilância pode até funcionar sem este patamar de oração aí. Não que não tenha que orar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Pelo amor de Deus. Não, daqui a pouco tem gente que vai achar que eu não mandei, que não é para orar. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que não adianta orar muito e não vigiar. Agora, se você vigia muito, você está orando, você está clamando, porque é impossível você vigiar no Senhor sem falar com o Senhor. É impossível. Eu não consigo ver alguém vigiar. Não é vigiar com os olhos olhando para a vida dos outros. Aí é fofoqueiro. Amém, irmão? Não confunda vigilância com fofoca. Aleluia. Eu gosto de igreja inteligente. Porque tem um que vai pensar assim, mas eu vigio. Pô, irmão, viu vigiando, você não tem noção. Não, isso é fofoqueiro. Deus não mandou você vigiar a vida de ninguém. Deus mandou você tomar conta da sua, que já é difícil. Né? Deus deu uma vida, você ainda para tomar conta, está difícil tomar conta da sua, quer tomar dos outros? Complica, não complica? Então a vigilância é o fator predominante para se viver uma vida de adoração. Quer ver? Você vê Jesus orar na Bíblia? Sim. Vocês ficaram com dúvida aí, né? Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta que não quer calar. Às vezes eu faço umas perguntas dessas e fico até meio assim, né? Será que não? Será que sim? Claro que Jesus orava, gente. Ele orava muito. Mas a pergunta que eu vou fazer é a seguinte. Vou perguntar de novo. Jesus orava? Sim. Agora o que ele mais fazia? Ele orava mais ou vigiava mais? O que mais Jesus fazia na sua caminhada? Orava muito ou vigiava muito? Ele orava em momentos específicos. Agora e vigiar? Hã? Eu tenho um texto que diz sobre isso. E vigiar é todo tempo. Então Jesus, o segredo e o sucesso. Sabe por que eu estou dizendo isso? Tem gente que vai chegar para mim e vai chegar para você e ele vai dizer o seguinte: irmão, acabei de vir do Monte das Oliveiras. Irmão, fui para o monte, fui para o manto, dos trimantos, dos quadrimantos. E eu orei essa madrugada inteira e tal. Desci do monte. Foi uma benção. Ótimo, orou a noite inteira. Foi bom, sim ou não? Sim. Benção, né? Desceu do monte, chegou em casa, xingou a mulher. E aí? Agiu com o filho de forma desonrosa. E aí? O que será que vai prevalecer? A oração do monte ou a atitude depois que desceu do monte? O que você acha? Porque a atitude quebrou todo o aspecto da oração. Então, quando eu oro e não vigio, o que acontece com a oração que eu acabei de fazer? Hã? Fez o quê? Falhou. E eu te pergunto, sou mais aquele que ora pouco e vigia muito do que aquele que ora muito e não vigia nada. Tem uns que nem vigia nem ora. Esse está lascado. Esse então, coitado. Tem uns que nem tico nem teco. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém. Porque o resultado da sua oração está onde? Aleluia, Deus desceu com a revelação. 1, 2, 3. Então o segredo da oração está onde, gente? Está na vigilância. Não tem vigilância, não tem oração. Que funcione. Você está aprendendo algo assim fundamental na vida? Davi não estava ligado com Deus na hora que foi buscar a arca, sim ou não? Estava ou não estava? O povo não estava ligadão com o papai? Vamos buscar a arca, é mistério, Jeová. Ripa lá para trás. Não estava ou não estava? Só que adiantou, está ligadão com o papai? Adiantou, está falando nos mantos dos calaçub ergue? No siri que canta, no siri que louva? Adiantou?
Adiantou sapatear no sapatinho de fogo? 1, 2, 3. Chupa a bala house. Adiantou? Por que não adiantou? Porque na hora que ele precisou de vigiar, ele não vigiou, não estava perto, não observou, deu ordens erradas. Ou seja, toda a expectativa da sua oração ou da sua busca fica frustrada por causa da falta da Vigilância. Será que você está tomando alguma coisa assim, bem forte, de ensinamento de Deus para a sua vida aqui? Amém, glória a Deus. Davi não vigiou porque ele só queria jogar perto da arca. Exatamente. Ele não poderia estar ali. Não poderia, nem deveria nem estar perto. Até porque os 2 jovens eram filhos de quem? De Abinadab. E Abinadab ficou com a arca tantos anos e nada acontecia. É verdade. Abinadab, ele era sequestrador da arca, podemos dizer assim. Porque a arca foi roubada pelos filisteus. Os filisteus, quando viram que a batata era quente... essa parte eu acho que eu nunca falei para vocês não. Então eu vou falar para vocês. Quando os filisteus roubaram a arca, olha o que acontece. Vou voltar lá atrás. Quando os filisteus roubam a arca das mãos de Saul, que um dia adorou a Deus, mas quando parou de vigiar, o que aconteceu? A arca foi levada, foi roubada. Então, meu irmão, cuidado, porque se der mole, o diabo rouba a bênção, né? Rouba a referência de Deus da sua vida. Enfim, a arca vai para a mão de quem? Dos filisteus. Os filisteus crentes que iam se dar bem, porque a arca representava quem? Deus. Sabe o que aconteceu? A arca, quando parou na mão dos filisteus, pensa num Deus que castigou os filisteus, mas botou uma renca de doença. Quando eles viram que a arca trazia mais maldição do que vitória, eles deram um jeito de se livrar daquilo. Deixa eu me livrar dessa arca aqui. Eles começaram a ficar doentes. E brotou doença para tudo quanto foi lá na vida dos filisteus. E eles tiveram uma ideia de botar na casa de uma pessoa neutra. E quem foi essa pessoa? Abinadab. Por isso que a arca estava na casa de Abinadab. Então, os filisteus não aproveitaram de nada, só se lascaram. Eles roubam, só que não ficam, porque Deus não se deixa escarnecer. Ai daquele que tocar no ungido, ele pode até conseguir te machucar, mas no final ele vai se lascar todinho. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Ele pode até conseguir porque você não vigiou, mas ele também não vai ficar bem. A chapa ficou ruim para você, mas vai ficar ruim para ele também. Amém, meu irmão? Amém. Cada um vai pagar o preço. Um porque foi roubar o que não era dele, e o outro é porque não vigiou e deixou a glória de Deus ser perdida. Enfim, Davi não vigia, e não vigiando, deixa com que os filhos desse homem conduzam a arca também. E ali um deles morre, nós já falamos, e o outro está na frente conduzindo a arca. Agora você imagina. Você imagina alguém que não tem capacidade para conduzir e está na frente. Vai dar certo isso? E foi o que aconteceu. Deu errado. E quando dá errado, dá errado. Não tem para onde correr. Se o negócio está dando errado, nós precisamos olhar e observar e pedir a Deus um discernimento. Porque se Deus não trouxer a minha consciência, a sua consciência, o sentimento de vigilância, e o que aquela vigilância vai me ensinar, então nós vamos continuar no mesmo erro. Então, diga comigo assim: vigiar não é só guardar, é também aprender para não errar de novo. Amém? Porque senão fica a sensação de que vigilância ou vigiar é só aquele sentimento de ficar de olho. Não. A vigilância também é a atitude de você não errar de novo naquilo que você já errou.
Então tem pessoas que vão vigiar antes de errar e tem pessoas que vão vigiar depois que errou. Eu não sei em que fase da tua vida você está. Se está no antes ou está no depois. Mas o que você tem que fazer, independente do dia ou da hora, se é no antes ou depois, o que é que você tem que fazer? Acabou. Não tem negócio. O segredo é vigiar. Quem vigia se dá bem. Quem não vigia se arrebenta, se dá mal. Então a vigilância é fator predominante para você continuar conquistando. Diga comigo, a vigilância é fator predominante para eu continuar crescendo, sendo abençoado. Exemplo, não tem nenhum empresário, dos grandes empresários que tem aqui nessa igreja, Aleluia. aleluia! Amém, meu irmão? Dos grandes empreiteiros que tem aqui nessa igreja, só alguém não recebeu, gente. Eu dei a deixa, ele não tomou posse. Né? Futuro engenheiro, arquiteto. A fé como é que tá, hein? Vamos vigiar mais, varão da fé. O segredo de um grande empresário, de um grande, vamos dizer, empreendedor, está no seu sucesso? O que você acha? Todo mundo vai dizer que sim, né? Só que não. O segredo de um grande empresário não está no seu sucesso. Está na sua vigilância. Porque só houve sucesso porque houve o que dele? Oh, se ele não é filho de árabe, dono de um grande poço de petróleo, então, meu irmão, ninguém fica rico do nada. Ninguém ganha muito dinheiro, exceto, né, que seja a turma do Lava Jato. Aí tudo bem, aí é mais fácil, né? Mas quem entra no Lava Jato, depois Jeová passa o rodo. Aleluia. Amém ou não amém? Amém. Que está todo mundo se lascando. Não tem ninguém que vai ficar de fora. O que tem de gente que está assim, nem dorme. E não adianta. O negócio está vindo de cima para baixo, de baixo para cima. E as pessoas vão amargar. Eita glória, hein? Aí. Isso é um demônio, gente. Aí, sai, Satanás, do Lava Jato. Oh, meu Deus, brincadeiras à parte. Foi só falar, gente. Que isso, ele está repreendido. Mas, enfim. Se não for essas circunstâncias, ninguém fica rico do nada. Todo grande empresário, ele só ficou grande porque ele vigiou. Vigiou em quê? Em tudo que ele fez. Ele contabilizou, sabe o quê? Claro que isso é muito difícil, mas é a realidade. Não digo que todos têm esse talento, mas deveriam ter, né? O grande empresário, ele economiza aonde as pessoas não economizam. Um grande empresário, ele vê dinheiro aonde a pessoa está vendo lixo. Um grande empresário, ele consegue observar que a crise pode ser a grande oportunidade. Jesus, hein? Que a crise pode ser a grande oportunidade para ele crescer. Uma certa vez, um grande empresário disse: eu vou vender sapato em um determinado lugar. Só que uma outra pessoa disse para ele o seguinte: mas rapaz, você é louco, rapaz, como é que você vai vender sapato nesse lugar, rapaz? Lá as pessoas têm um costume de andar descalço. Exatamente por isso. Ninguém lá tem sapato. Então, se pelo menos 1% comprar sapato comigo, eu sou um homem rico. E é verdade. Então ele vê oportunidade onde ninguém vê. Este é o sucesso de quem é visionário e de quem observa e vigia o tempo todo. Ou seja, tem gente que usa pasta de dente e tem gente que usa pasta de dente, né? Tem dona de casa que é enjoada e tem marido que é relaxado, ou o inverso, né? Começa pelo meio para chegar no final. No final ainda sobra pasta de dente. E a pasta de dente ainda poderia dar mais umas 4 escovadas, não dá. Por quê? Porque ele já jogou no lixo. Ele não usa todo o frasco.
ele usa apenas aquilo que ele acha que está bom. Em todo negócio que você tem, qual é o grande problema do negócio do Jean? São as perdas. Perda dentro de um mercado é complicado, não é, Fabiana? As perdas são muito complicadas. E existem dois tipos de perda. Tem a perda natural, tem a perda que eu vou chamar de proposital, que é aquela que alguém poderia vigiar e não vigiou e se perdeu. E tem aquela perda que foi o inimigo que roubou. Foi o quê? O roubão, o ladrão. Então nós vamos encontrar aqui, isso sou eu dizendo, é meu jeito de falar, minha forma de falar, esses três tipos de perda. Por isso que numa empresa tem controle de perda. Aí fica a pergunta, um dia eu parei para pensar. Eu vi escrito assim atrás da camisa da pessoa, controle de perda. Eu falei, o que é controle de perda? E depois eu fui saber que é aquela pessoa que ele fica o dia inteiro andando no mercado para vigiar o que está, aquelas donas de casa, dona de casa quase não faz, mas homem, né? Homem geralmente faz muito isso. Ele compra um negócio, não gostou, ele enfia dentro de uma prateleira e deixa lá. Se for estragar, estraga. Carne, presunto, Hã? Carne, então? Né, eles acham que onde eles enfiam ali vai virar um frigorífico. Deve ser. Né, eles acham que vai acontecer uma mágica. Eles ficam com vergonha de devolver no açougue. Né? Fica essa sensação, poxa, eu pedi, agora eu vou ter que devolver. Para ele não passar essa vergonha, ele enfia em qualquer lugar. Hã? A vergonha vai ser maior. Vergonha, exatamente. Então o que acontece? Se não houver alguém que esteja de olho, aquela carne foi cortada, foi embalada e vai ser perdida. Ou outro tipo de alimento pode ser perdido, pode ser estragado, ou se não aqueles que têm mania de enfiar o dedo onde não é chamado. Quer saber se o Danone tem Danone ali dentro. Pim, fura o raio do Danone. Infeliz, compra e fura em casa. Não, quer furar dentro do mercado. Então tem pessoas que têm prazer de estragar aquilo que não é dele. Então se não houver alguém que tenha essa capacidade de controle de perda, o mercado tem muito prejuízo. Muitos ladrões roubam e isso tira o lucro da empresa. A Cris no trabalho dela, se ela não controlar os seus produtos e deixar as pessoas usarem do jeito que quiser e da forma que quiser, aquilo que seria lucro de 100% para ela, vai se tornar um lucro de 80%. Ela está perdendo. Aí a gente pensa, mas o lucro de 80% já é muito bom. Depende. Depende muito. Quanto é esse lucro de 80%? É todo dia tem um lucro de 80%? Todo instante tem um lucro de 80%? Então a gente tem uma mania de achar que pimenta no olho dos outros é refresco, né? Tá tudo certo, não tem problema nenhum. O que tem em estragar isto aqui? Não custou tanto assim. Ele é dono disso, ela é dona daquilo. Não é mais ou menos isso? Ela pode, ele pode. É por isso que essa pessoa está onde está. É porque alguém trabalhou para poder e você trabalha para escangalhar o que o outro pode. Então tem esses tipos de pessoas. E Davi, ele não vigiou. Ele deveria observar, vigiar, para que ele não perdesse. Gente, se Davi faz tudo certo desde o início, existiria a ida da arca para a casa de Obed-Edom? Não. A arca voltaria para o seu lugar original. Deus pode ter seus propósitos? Até pode. Agora, dizer para mim que Deus fez a arca cair para ir para a casa de Obed-Edom, aí já é demais. Ainda tem gente que eu duvido que ainda vai dizer isso. Propósito de Deus. Ué? Então Deus agora trabalha errado para dar certo. Deus agora é maluco, é doido. Deus faz dar errado para você dar certo. Para alguém dar. Quando Deus quer que dê certo, Ele lhe ajuda e ajuda o outro que está precisando. Deus não precisa te arrebentar para o outro ser abençoado. Amém? Amém? Agora, se você está ruim, sabe o que Deus faz? Tu está ruim, então eu vou abençoar o outro. Amém? Amém. Porque tem gente que ainda vai dizer isso ainda. Tem gente que quer usar a palavra de Deus de tudo quanto é jeito. Está ruim.
Fez tudo errado, quer dizer, Deus sabe de todas as coisas. Aleluia. Deus sabe por que tirou. É porque Ele queria abençoar outra vida. Poxa, aí também é demais, aí é apelar. Se Deus tiver que abençoar o Osmar, Ele não vai arrebentar o Osmar para abençoar o PC. Não, cara. Se Ele tiver que dar o Osmar, se o Osmar fez tudo certinho, bonitinho, está vigiando, Deus vai dar o que é do Osmar e vai dar o jeito dele para dar o que é do PC. Não, Deus é doido, Deus é maluco, doidão. Eu vou arrebentar com o Osmar porque o Osmar é mais firme, o Osmar aguenta a pancada. Vou arrebentar com ele porque eu preciso abençoar o PC. Ah, pelo amor de Deus. Seria aí? E Deus, Ele é? Agora eu te garanto que tem gente que vai pregar isso, vai falar isso, ainda vai contar com um testemunho, irmão. Deus me deu uma bênção muito grande. Eu entrei no banheiro, vi uma carteira com 1 mês de salário, irmão. Deus me abençoou. Irmão, eu até vi o endereço, mas eu vi que era propósito de Deus. Será que Deus ia fazer alguém perder 1 mês do salário para te abençoar? Não, claro que não. Poxa, quem perdeu estava e ficou desesperado. Deus não iria tirar de alguém para te dar. Deus faria... Tirar marido e tirar mulher. Hã? Vai dar pro outro. É mais ou menos isso aí. Despacho para fazer? É mais ou menos isso. Tem gente que conta os testemunhos que só misericórdia. Se Deus tiver que te dar, Ele não vai fazer você achar a desgraça do outro para ser a tua bênção. Deus não vai fazer isso. Exceto que esta pessoa tenha alguma ligação direta com você e ela murmurou contra Deus, desdenhou da ação de Deus na tua vida, e Deus quer mostrar e dar uma lição a esta pessoa. Aí é diferente. Aí eu não tenho nada a ver com isso. Aí é falta de vigilância daquele que murmurou contra Deus e ainda murmurou contra a sua vida. Aí é ele, Deus é com ele mesmo. Agora, se não há nenhuma ligação contrária, maligna, e que também Deus não tem prazer de ficar arrebentando a vida de ninguém, isso é apenas uma exceção à regra, que em alguns casos acontece, né? A exceção à regra, que pode vir a acontecer, mas não é sempre, como tem muitos que acham que Deus vai botar fulano no leito, que vai botar na cadeira de roda, vai arrancar uma perna, tirar um braço. Pelo amor de Deus, Deus é o quê? Jack Estripador, né? É para o Jason, é o próprio Jason. Só falta fazer aquele filme Psicose, né? Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus pode ensinar e dar uma lição. Agora, Deus não quer dar uma lição e ensinar para a pessoa ir para o inferno. Deus quer dar uma lição e ensinar para que a pessoa se recupere e vá para o mesmo lugar que Ele prometeu para você, para o céu. Amém? Amém. Então Deus trabalha para que os dois sejam abençoados. Agora, nem sempre os dois querem. E aí, se os dois não querem, quem quer é abençoado. Quem não quer é lascado e está tudo certo, aí não tem como discutir. Agora, Davi, ele perde exatamente por isso. Porque ele não vigia. E a falta de vigilância gera perdas. E toda perda é perda. Diga comigo, toda perda é perda. Por favor, me ajude aqui, minha amiga Fabiana. Quando se perde 1 quilo de carne, tem como recuperar? Não. Cris, quando se perde a validade de um produto para fazer, como é que é o nome daquilo? Progressiva, né? Alisamento. Tem jeito? Não. Você pode botar no cabelo um trem que passou da validade? Cai. O que acontece? Cai. O cabelo cai. Eu joguei fora ali do lugar. Então, se você tem 3 potes, a primeira coisa que você tem que observar é a validade. E aí, se você começa a usar da validade maior para menor, no final, aqui tinha menos validade, vai acabar perdendo a validade. Então, quem faz o controle da perda usa da validade mais próxima para a mais longa. Essa é a lógica.
Mas se você não vigiar nisso, isso acontece ou não acontece? É igual quando você tem a mania de comprar muitos alguma coisa. Ah, eu adoro doce de leite, eu adoro milho. Você compra, então você compra o quê? 3, 4, 5 latas. E aí você está sempre comprando, porque você usa muito, você gosta muito. Só que a pessoa vai usando e vai chegando mais, vai usando, e ela não vigia. Resumindo, quando você faz aquela faxina, sabe aquela faxina no armário? Você já reparou que toda vez que você faz uma faxina no armário na sua casa, você joga muita coisa fora que poderia ter sido usada? E por que não foi? É porque não vigiou. Isso aí toda dona de casa vai fazer, exceto aquelas que são muito zelosas, cuidadosas com esse momento específico. Caso contrário, se perde muito. Tem que se vigiar muito. Eu estou dando exemplo, tá, gente? De coisas que são reais. Não tem nada dando aparelho, tudo nos prateleiros. 1, 2, 3. Ah, é verdade. No caso dela, ela não precisa nem de armário, porque ela tem um closet, né? Um closet de comida. A gente chique é assim. Quando eu perco muito. Também quando perde, é para mais de metro. Tem gente aqui que não tem closet de roupa, é de comida, né? Maravilha, a inveja mata, mas tudo bem, né? Mas brincadeira à parte, a realidade é que quando não se vigia, como ela diz, a perca dá vontade de chorar. Por quê? Porque a margem de lucro é pequena, né? A margem de lucro é pequena. Então quando a gente não vigia, se a margem é pequena, você pode perder o que você não tem e ainda tirar da onde você iria investir em outro lugar. Resumindo, você não perde uma lata, você perde 3. Você já parou para pensar nisso? Você perde a que você não vendeu, é uma perda. Você perde porque ela estragou, foi relaxamento, e você perde porque tem que comprar outra para repor aquela. Então no fundo, você perdeu foi 3 vezes mais. Por quê? Porque ainda tem o tempo da espera da chegada da nova. E aí começa a bagunça. Enfim. Tudo isso porque não vigiou. Então é assim na nossa vida espiritual. Quando nós não vigiamos, o negócio desgringola. Mas quando vigiamos, o negócio desenvolve. Amém, meu irmão? Então, se Davi vigia, ele tinha levado a arca direto para a sua cidade. E o que Deus faria com Obed-Edom? Não sei, mas que ele também estaria lá, eu te garanto. Porque Deus trabalha e sabe trabalhar. Amém? Exemplo disso, Deus, vou só dar um exemplo. Deus quis abençoar um homem chamado Jairo. Deus quis abençoar este homem. E quando ele abençoa este homem, quem lembra dessa história? O que aconteceu nessa história? Quem lembra? Quando ele foi abençoar, o que aconteceu no meio do caminho? Vocês não lembram? Lembra da mulher do fluxo de sangue? Sim ou não, gente? Ué? Não é isso? Jesus não foi. Ele não vem até Jesus para pedir que ele curasse a sua filha? Sim ou não? Sim. Aí ele deu ordem. E aí, quando Jesus está conversando com Jairo, quem chega? Quem é que chega? A mulher do fluxo de sangue. Só que a mulher de fluxo de sangue não tinha nada a ver com a história. Ou pelo menos é o que a gente acha. Por que você acha que Jesus passou por ali? Jesus sabia que tinha um homem que ele queria e iria abençoar. Mas ele queria abençoar também a mulher do fluxo de sangue. Jesus só passa por ali porque era caminho para a mulher do fluxo de sangue. Essa é a realidade. Porque ela não poderia sair daquele lugar. Então Jesus passa por ali para que aquela mulher tivesse oportunidade para ser abençoada. Quando aquela mulher chega, Jesus continua conversando com ele?
Hã? Com aquele homem? Continua conversando? Não. Jesus para a conversa com ele, sim ou não? Sim. Porque ele diz o quê? Alguém? Tocou. A conversa para na hora. Se ele diz que alguém tocou nele, quem era que tocou nele? A mulher. A mulher do fluxo de sangue. Só que a mulher do fluxo de sangue não tinha nada a ver com a história. Só que Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus, quando passa por ali, ele passa porque sabia que aquela mulher teria oportunidade de ser abençoada. Então, Jesus, quando quer abençoar alguém, ele dá oportunidade. Diga comigo, Jesus, quando quer abençoar alguém, Jesus, quando quer ele dá oportunidade. Ele dá oportunidade. Agora segura na cadeira, bota o cinto porque eu vou bater. Jesus foi até a mulher do fluxo de sangue? Não. Quem foi até ele? Ela. Jesus foi até aquele homem? Não. Quem foi até Jesus? Por que a gente acha que é Jesus que tem que ir até a gente e nos abençoar? Quando na verdade somos nós é que temos que ir até ele. Porque quem é que precisa da bênção? Então os dois casos, em específico, Jesus não foi. Eles foram até Jesus. Jesus só facilitou o negócio. Jesus só disse assim, ó, tô aqui, hein, gente? Alô? Ó, eu aqui, hein? Ei, oi, olá, tô aqui. Alô? Mulher do fluxo de sangue, ó, cheguei. Se liga aí, minha filha. Ou tu vem me tocar ou fica aí sangrando até morrer para deixar de ser besta. E aí, meu filho, vai deixar sua filha morrer ou vai vir até mim? Eu acho que eu falei Jairo, né? É já. É o pai da menina que estava morrendo. É isso? Ai, Senhor. Ei, e aí? Quero dizer para você o seguinte: aquelas pessoas foram até Jesus. Foram até Jesus. Igual Zaqueu, né? E você? Tem ido até Jesus? Sim. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. E essa é o final da mensagem. E você? Glória a Deus. Está indo até Jesus? Amém. Deixa a pergunta e deixa você pensar. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe.